A grelha não linear eu tenho que mandar processar ela. Eu vou mandar aqui, porque não tá. Se você clicar aqui em grelha não linear, ele não vai abrir. Então eu vou clicar aqui em superior e vou clicar aqui em grelha não linear, para ele processar a grelha não linear desse pavimento. Tem várias opções, vou deixar na primeira aqui e vou explicar a vocês. O que ele está fazendo agora na grelha não linear, diferente do que eu acabei de ver? Um elemento, quando ele é fletido, lembra? Ele se deforma. E aí, em muitos casos, dependendo do estágio de fissuração que eu tenho dessa peça, ele abre uma fissurinha. Normal, não é uma fissura de patologia, né? É uma fissura normal do concreto armado, dentro dos limites. Esse que eu chamo de normal, limite, está estabelecido lá na NBR 6118, que é o WK. Depende do FCK, depende da classe de agressividade, tem limite máximo para abertura de fissura. A partir desse máximo, ele vira uma patologia e pode, inclusive, prejudicar a minha edificação. Dentro desse limite, não. Só que quando ele fissura, por pouquinho que seja, muda o que a gente chama de inércia. Fissura um pouquinho, a inércia do elemento muda, então ele fissura mais um pouquinho até chegar na convergência final. Tá vendo que ele vai fazendo 12 passos aqui. A análise pela grelha não linear, normalmente, ela é mais precisa. Tá? E muitas vezes ela dá valores um pouco menores do que na grelha linear. Mas ela é um pouco mais demorada, né? Digamos, tá vendo? Tem que processar todas. Às vezes no pavimento isso demora bastante. E a grelha linear é um bom parâmetro. Onde que eu não uso a grelha não linear, por exemplo? Quando eu estou verificando escadas, por exemplo. Tá bom? É um outro importante. Isso, ó, muda a linha neutra, momento de fissuração, muda uma série de coisas. E aqui na grelha não linear é onde ele considera isso. Tá? Então, em alguns casos a gente analisa. Escadas, por exemplo, não recomendo que faça. O próprio TQS não recomenda que se faça pela grelha não linear. Tá bom? Rampa, quando são elementos inclinados. É melhor que se verifique pela linear. Qual que é melhor, Rangel? Uma ou outra? Não tem melhor. Se tivesse melhor, o programa não tinha as duas opções, só tinha uma, né? Então, é importante que você saiba a diferença. Na grelha linear, ele faz a primeira flecha, igual a gente calcula na mão, né? A flecha lá pelo momento de inércia, aquela questão toda que a gente já verificou, e considera a fluência e a flecha final, multiplicando esse inicial por mais ou menos 2,5. Que é próximo do que dá para a grelha não linear, mas não sempre, tá? Aí, na grelha não linear, isso costuma ser um pouco mais preciso, tudo bem? Então, é importante que se entenda a diferença das duas. Então, vou vir aqui, vou clicar em grelha não linear aqui, ó. Aí, ele vai abrir um negocinho assim, ó, mais legalzinho, você deve ter visto alguns vídeos por aí. Eu posso clicar aqui, por exemplo, ó, em selecionar caso, e eu preciso saber, olha, por isso que é importante ter teoria, não só sair clicando um monte de coisa, que eu tenho duas combinações de estado limite de serviço. Eu tenho a combinação quase permanente e a combinação frequente. A combinação frequente é para verificação de abertura de fissura. A combinação quase permanente é para verificação da flecha. Então, se eu quero ver a flecha, eu tenho que mudar a minha combinação. Por quê? As duas coisas podem ser vistas por aqui. Então, eu vou mudar para o 9 e vou dar um OK. Tá? E essa combinação que está na norma, lá a gente abre certinho. Aí, feito isso, pessoal, eu posso, por exemplo, clicar aqui no L sobre D, ó, que é flechas totais, imediatas e progressivas. Ele já fez uma deformada aí com a flecha final. São os incrementos. Eu vou até fazer uma animaçãozinha aqui, tá vendo a animação? Para vocês verem, ó, como que ele vai fazendo isso ao longo do tempo e com as aberturas de fissura. Ficar vermelho não quer dizer que não passou ainda. Quer dizer que é o ponto máximo de flecha, que deu 0,63. Olha que importante, lá chegou a dar 1 ponto alguma coisa na grelha linear. Aqui, como é mais preciso, né? Eu cheguei em 0,63 o máximo aqui de flecha. Por isso que ela é um pouco mais precisa, é importante entender as duas, tá? Se eu sair daqui, eu posso ver se passou ou não dentro dos limites. Vou clicar aqui em flechas na forma. Depois eu explico a diferença dos dois. Sempre, muitas vezes, a gente tem duas opções, é importante entender uma coisa e outra. Ele faz uma coisa aqui, ó, tá vendo? Ó, que chama as minhas isovalores, que é como se fosse uma curva de nível contrário,
Importante que vocês entendam esse mundo todo, mais do que só clicar nesse monte de botão. E eu posso verificar, por exemplo, as flechas das minhas vigas. Passaram ou não, Rangel? Vou clicar aqui, ó. Verificar limite nas vigas. Aqui, ó. Teve uma viga, que é a V2, que não passou no limite. Deu 0,47. O limite dela era 0,40. Ele escreve, não passou. Quem que é a V2? É aqui, ó. E é nessa primeiro trechinho dela aqui, ó. Nesse primeiro, tá vendo que ela é dividida em vãos? 1, 2, 3, 4. Ó, é 1, 2, 3, 4. Aqui ela chegou a 0,47. Dá pra gente ver lá o númerozinho aqui, ó. 0,47. E o limite dela era 0,40. Como que eu resolvo essa flecha, Rangel? Só tem uma forma de resolver inicialmente falando. É aumentando a altura dela. Então tem que voltar no modelador. Ela tá 30, essa talvez, pelo menos nesse trecho, ela tem que ser 40. Aumenta ou 35 e verifica. Segunda coisa, não posso aumentar a altura. Por exemplo, você pode aumentar o FCK, que ele aumenta o modo de elasticidade. Ou eu posso aumentar um pouquinho a armadura dela. Tem série de coisas que você pode chegar, mas a mais eficiente é a minha altura. Tá certo? E aí, ó, vamos ver as outras. Todas as outras passaram, exceto essa aqui. Então eu tenho que voltar no modelador e fazer algo para que ela possa passar e processar tudo de novo. As minhas lajes têm um cuidado especial. Eu venho aqui, ó, em lajes, eu tenho aqui o OK. Tá vendo que ele escreveu vários não passou? Na verdade, não é que não passou. É porque o L dessa laje aqui, ó, tá 5. Então eu posso corrigir esse L. Qual que é a laje 1? Essa aqui, ó. Qual que é o L dessa laje? É daqui aqui. Tá vendo que tá, não passou? Porque esse L tá errado. Então eu vou fechar e vou corrigir da seguinte forma. Vou clicar nesse segundo botãozinho, que é definir por 2 pontos. E vou definir o vãozinho aqui, ó. R$85. O vão é 85 aqui. Então eu vou clicar no OK de novo. Aí, ó, aqui, essa lajezinha, mesmo corrigindo o vão, não passou mesmo. Percebe? Continuou não passando. Como que eu resolvo isso, Rangel? Volta lá na forma e aumenta a altura dessa laje. Processa de novo. Antes de verificar está limite de serviço, percebe que às vezes você já estava detalhando essa viga, colocando a armadura, não sei o quê, e não passou na flecha, não resolve nada. Depois de resolvido todas essas deformações, então você já sabe que é L1, você vai ter que voltar lá no modelador. Vou até mostrar para vocês. Vai ter que voltar aqui no modelador aqui, ó, é no superior que a gente está vendo. Vou voltar aqui. Modelador estrutural. E aonde essa laje aqui, tá? Ela tá de 12, porque por que não tá passando? Muitas vezes até porque a laje, a viga tá deformando muito. Muitas vezes quando você aumenta a rigidez dessas vigas, ou seja, das alturas das minhas vigas, eu resolvo o problema de flecha na laje. Porque se a viga tá deformando, ele leva a laje junto. Olha que dica. Às vezes o problema de solução da flecha da laje não está na laje, está na viga, porque é uma viguinha de 15 por 30, é pouco, tá? Para um vão de... Vou abrir aqui para vocês verem. Para um vão de 3,40, tá? Então pode ser que essa viga, ela tá passando, mas ela tá trazendo a sua laje junto. Mas imagina que o problema seja da laje em si. Você volta aqui, dá 2 cliques no nome dessa laje, no nome, tá? Onde eu tinha colocado aqui, ó, seção barra carga, que eu coloquei uma bloco 8, eu mudo para um de 12. Aí a altura total muda para 16, tá vendo? Mudou lá. E aí eu consigo processar de novo e resolver esse problema.